Essa entrevista é promovida pelo Maximize. Queremos inicialmente agradecer a todos os nossos associados que tornam possível projetos como este e incentivar o público de nosso canal, formado majoritariamente por cristãos, a participar ativamente do processo político de sua comunidade. Por isso, começamos cada entrevista reforçando a importância de seu engajamento neste vídeo. Divulgue, compartilhe, curta e faça seus comentários, seja concordando, discordando, complementando ou simplesmente manifestando livremente a sua opinião. Apesar de nosso povo dar mais ênfase às eleições presidenciais, acreditamos na grande importância das eleições municipais. Somos brasileiros, mas é nas cidades e bairros que vivemos, trabalhamos, estudamos, moramos e nos movemos. O destino de nossas cidades está, em parte, nas pessoas que colocaremos no poder, como prefeitos e vereadores, em novembro deste ano. Você sabe o que eles querem para a sua cidade? Convidamos cada candidato a prefeito de Petrolina e de Juazeiro para uma entrevista imparcial, direta e centrada na discussão de ideias e não de ataques a pessoas. Estarei neste vídeo como entrevistador e não como debatedor. Informamos que as falas de cada candidato não representam necessariamente as convicções do pastor Edilson de Lira e nem deste canal. Nosso objetivo é dar a oportunidade a cada candidato de se expressar livremente e a cada eleitor, através dos comentários no vídeo, de manifestar o seu parecer, crítica ou mesmo correção que julgue necessário. Está preparado? Então estamos em mais uma entrevista. Dessa vez nós vamos estar com a presença do Coronel Anselmo Bispo, candidato a prefeito de Juazeiro, e eu gostaria inicialmente de agradecer a sua presença em nosso meio e reforçar para você que nos assiste que cada pergunta apresentada foi previamente mostrada ao candidato. Além de falar o que ele propõe, nós queremos também saber como ele propõe fazer o que promete, para que a gente possa conhecer um pouco do entendimento de gestão municipal dos candidatos. Essa entrevista foi gravada e todos os candidatos concordaram previamente que as mesmas seriam divulgadas sem cortes, para garantir a nossa equidade e a nossa imparcialidade. Eu reitero que não estou neste vídeo como um debatedor, mas como um mero entrevistador. Caberá a você que assiste, através dos seus comentários, fazer as suas críticas, elogios ou complementos às falas de cada candidato. Para cada pergunta, para cada fala, os candidatos terão um tempo de até 5 minutos para se expressar. E nós queremos começar com o senhor fazendo uma apresentação para o nosso público e respondendo por que deve ser o prefeito de Juazeiro. Bom, primeira satisfação, agradecer a vocês pelo convite, por estar aqui no Maximize, ao pastor Edilson de Lira, que é uma satisfação sempre grande poder falar ao povo da nossa terra, ao povo que vive na nossa terra, que ama nossa Juazeiro. Bom, eu me preparei, a minha história de vida e a minha história profissional me preparou para estar nesse momento. Eu entendo que eu tenho uma convicção de que o projeto apresentado por nós todos, por nosso grupo, que não é um projeto de poder pessoal, é um projeto político para Juazeiro. Eu estava cansado, eu sou filho de Juazeiro, né? E tenho tudo que eu tenho na minha vida, tenho nessa cidade, inclusive meus 2 filhos nasceram em Juazeiro. Eu tenho uma ligação muito forte com Juazeiro de muito tempo. Meu pai, apesar de não ser juazeirense, é um dos autores do hino de Juazeiro, então nós temos Juazeiro no sangue e na história. E eu cansei de ver Juazeiro só caindo por projetos, não projetos a longo prazo, por projetos de grupo políticos, não projeto para a comunidade. E aí eu fui estimulado por um grupo de companheiros que, assim como eu, também esse grupo se cansou de ver Juazeiro sofrer, de ver Juazeiro sendo usado para benefício pessoal de grupos. E nós estamos
doando a Juazeiro a nossa proposta, a nossa experiência de vida, de transparência, de retidão, de fazer bem feito. Eu tenho 36 anos de vida pública, eu sou funcionário público, eu sou oficial da PM há 36 anos, e por onde nós passamos, nós realizamos administrações que visavam o bem-estar das pessoas, tanto internamente, no público interno, nos policiais, com condições de trabalho, com respeito ao ser humano que estava ali, com estrutura física dos prédios por onde passamos, com viaturas, enfim, com todas as condições de trabalho, sejam físicas ou psicológicas, e também com o serviço que nós doávamos à comunidade. Nós sempre fomos adeptos da polícia comunitária, que é uma política de proximidade da polícia militar com o cidadão. E é isso que nós queremos trazer para Juazeiro, uma política, uma administração voltada para as pessoas, para o povo, né? Com o dinheiro do povo sendo usado para o povo. Então essa é a nossa grande proposta, é por isso que nós achamos, nós entendemos e temos convicção que o nosso projeto é o melhor projeto para Juazeiro, porque nós não temos nenhuma ligação política, nenhum acordo político previamente estabelecido, a não ser fazer bem feito, a não ser fazer para Juazeiro. Nós temos 5 partidos nos apoiando, mas não temos nenhum acordo de cargos, de divisão de cargo, de divisão de secretaria. Nós vamos colocar na nossa administração o melhor de técnico que tiver em Juazeiro, a princípio, mas também, se não tiver em Juazeiro, nós vamos buscar onde tiver, porque nós queremos nosso secretariado extremamente técnico. Logicamente que não tem como fugir da política, eu serei um prefeito eleito politicamente, então teremos que fazer nossa política. O nosso grupo é um grupo novo, um grupo que está, assim como eu, a maioria está estreando na política, e a gente quer fazer, e a gente vai fazer um Juazeiro diferente, um Juazeiro daqui para frente, apontando para o futuro. A gente não quer o passado, que também não foi muito bom para a gente, o presente, que não está sendo bom. A gente quer apontar para o futuro sem olhar para trás, a não ser para não repetir os erros cometidos por eles. Obrigado, candidato. A gente vai começar então com uma série de perguntas que é comum a todos os candidatos de Juazeiro. E a primeira pergunta que nós temos é sobre inovação tecnológica. A pergunta é a seguinte: como a gente pode integrar universidades, setor público e setor privado para poder criar um ecossistema dinâmico de inovação tecnológica em Juazeiro? Nosso plano de governo foi construído basicamente com 2 aspectos. O aspecto técnico, o aspecto de atendimento ao povo, mas tudo de qualificação, né? de propiciar e proporcionar qualificação não só para o serviço público, mas também para as pessoas que estarão no campo, estarão no ambiente de trabalho, procurando aptas a trabalharem, mas tudo numa plataforma digital. Nós estabelecemos no nosso plano de governo levar Juazeiro para a modernidade tecnológica. Então, no campo da saúde, por exemplo, nós já temos a plataforma pronta para ser instalada da marcação de consulta, da marcação de exame, do acesso dos profissionais de saúde. É interessante que em Juazeiro, apesar do século XXI, nós não temos ainda hoje aquele controle do cartão do SUS, que auxiliaria o médico de uma maneira geral, porque se você tem o equipamento que resista todo o atendimento via cartão SUS, em qualquer lugar que o cidadão for atendido, o médico puxa o prontuário, né, digital e vai ver todo o procedimento dele, não vai num voo cego de atendimento. No campo da saúde, essa modernização, tanto na sede como no interior, com a plataforma digital para que propicie aos nossos munícipes estarem marcando as suas consultas, estarem marcando os seus acessos para evitar que se fique na fila madrugadas para pegar uma ficha. O nosso mercado produtor, que é a principal base de renda de Juazeiro, mas até hoje Juazeiro não tem ainda uma capacidade técnica de saber o que o mercado do produtor arrecada, como ele gasta, que tipo de verba e de recurso entra para a nossa
cidade, a gente quer modernizar fisicamente o mercado produtor, mas principalmente construir para os pequenos e médios agricultores uma plataforma tecnológica que ele possa negociar a produção dele, que não é uma produção de encher caminhões, mas de encher carros pequenos, meio caminhões, para que ele possa vender diretamente para o consumidor final, sem passar pelo atravessador, como uma forma, inclusive, de valorizar a sua produtividade. Queremos levar a tecnologia para dentro da sala de aula, para que o professor possa ter um recurso tecnológico para melhorar a sua condição de ensino nas escolas, inclusive no que nós temos hoje como REDA. A gente quer fazer um sistema de que ele possa não estar o dia todo, à noite, todos os dias na escola, porque a gente sabe que quem faz o REDA normalmente é aquela pessoa que, quando jovem, não teve condição de trabalhar, de estudar, e que trabalha o dia todo e à noite chega cansado em casa para poder ir para a escola, às vezes tem os filhos. Então, nós queremos usar a tecnologia para que ele não precise estar todo dia na escola, que ele tenha dias alternados e tenha em casa o seu sistema para poder ele ensinar. E, além do mais, essa plataforma tecnológica ela nos ajudará a fazer um censo, né? Um censo. O empresário juazeirense ele terá lá nessa plataforma, que estará registrado todos os dados, a capacidade de emprego, de geração de emprego que Juazeiro tem, que hoje a gente não sabe, e tem muito emprego temporário, né, na nossa região. E mais ainda, a prefeitura vai ter um censo de exportação, porque hoje a maioria das exportações são por Petrolina, e Juazeiro não tem um registro dessas exportações de muito material da agricultura irrigada que sai das nossas terras. Juazeiro é um dos maiores produtores de goiaba. Juazeiro produz goiaba, produz manga, produz uva, mas a exportação fica com a fama de Petrolina ser o exportador, porque nós não temos um censo que a gente possa efetivamente afirmar com dados precisos essa nossa condição de capital da irrigação. Então, essa estrutura tecnológica estará em todos os campos da Prefeitura Municipal. Obrigado, candidato. A gente vai falar um pouquinho também da pauta moral, é de muito interesse do nosso público, majoritariamente cristão. E a gente queria saber do senhor qual é o seu posicionamento pessoal e também como um possível prefeito com relação ao ensino sobre gênero e sobre diversidade sexual na educação infantil e no ensino fundamental. Veja bem, todo o meu caminhar na vida, e será eternamente enquanto eu estiver aqui no campo terreno, né, é em cima do respeito. Eu sou professor de formação, sou professor primário de formação, e ainda tenho na minha cabeça o ensino tradicional, né? Mas eu entendo que hoje em dia a gente precisa trazer de volta a autoridade familiar, né? Assim, a família precisa voltar a ser a base, a célula de tudo. Eu tenho 2 filhos, um deles já casado, inclusive pai, né? Recentemente avô, e a gente tem como base a família. Lá na minha casa, lá na educação dos meus filhos, e com certeza será a educação de meus netos, de minha neta e de outros netos que vierem, nós temos a família como base. O professor, ele tem na escola que condicionar o aluno a adquirir o conhecimento e conduzir esse aluno para dar a ele, para despertar nele a importância do ensino familiar, da educação familiar. Logicamente, esse é um tema extremamente polêmico e controverso, porque existe a discussão cristã, que nós, como cristãos, eu também sou cristão, né? Eu sou católico, sou cristão. A gente tem uma discussão cristã de sexo, não de gênero, né?
Mas existe uma parte da sociedade que entra nessa discussão. Eu, como pessoa, eu entendo que a escola não tenha que entrar nessa discussão. Eu acho que essa discussão é uma discussão muito própria da família. Porém, eu acho que tudo isso tem que ser tratado com muito cuidado e com muito respeito. Até porque nós não podemos estimular nem o preconceito, nem a discriminação por qualquer tipo de coisa. Principalmente fomentar na criança o que nós chamamos hoje, que no meu tempo não tinha esse nome, mas hoje já tem, né? O bullying. O bullying por força, por qualquer tipo de situação, seja ele de cor, de raça, de cor, de religião, de opção sexual, no caso, o que eu não, respondendo diretamente a sua pergunta, o que eu acho é que a criança ela tem que ser conduzida a uma discussão mais familiar. Eu não acho que tem que ser impositivo nem a educação de gênero e de diversidade sexual. Eu acho que isso tem que partir muito da família e a escola tem que ter esse papel de estimular a participação da família nela. Eu não posso admitir, eu nunca fiz isso, que um pai transfira a educação de seu filho para a escola e depois culpa a escola. Né? Minha esposa é professora, eu sou professor. Eu fui professor e sou policial. Nossos filhos, apesar de nosso tempo ser extremamente concorrido, e trabalhávamos, às vezes, até os 3 turnos, mas nós participávamos da educação dos nossos filhos. Nós estávamos dentro da escola dele, nós estávamos dialogando com os professores, com os diretores, com os pedagogos, com os psicólogos, com os assistentes sociais, porque numa escola tem que ter uma equipe multidisciplinar. Não é simplesmente o professor na sala de aula dando aula ou fazendo o discurso. Os conflitos têm que ter analisados, inclusive os conflitos de cunho psicológico, de cunho emocional, eles têm que ser discutidos na escola, mas a escola como uma fonte de suporte a vamos dizer assim, uma estabilidade familiar, entendeu? Então, eu sou pela educação tradicional, mas sou, acima de tudo, pelo respeito às pessoas e pelo respeito às suas opções, desde quando essa opção dela não venha a ferir nem a tirar o direito do outro de pensar diferente. Obrigado, candidato. A gente vai falar um pouquinho também sobre infraestrutura urbana. Não é à toa que saneamento é chamado de básico. Saneamento reflete diretamente no IDH de qualquer cidade. Qualquer cidade. E de uma forma prática e objetiva. Qual é a sua proposta para melhorar a distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos em Juazeiro? Bom, Juazeiro hoje ele vive, eu disse anteriormente que eu sou filho de Juazeiro. Então Juazeiro hoje ele tem alguns outros, tá? Tem em torno de 7, 8 córregos que se transformaram em grandes esgotos a céu aberto. Mas tem os 3 principais, que eram os principais riachos de Juazeiro, que era o Riacho do Mulugu, do Macarrão e da Malhada da Areia. Que no meu tempo de criança, de adolescente, eram águas pluviais, né? Pluviais. Então, os riachos só tinham água quando chovia em Juazeiro. Como chovia pouco, como chove pouco na nossa região, os riachos viviam vazios. Ocorre que nos últimos tempos, os esgotos foram drenados para esses pequenos riachos, esses riachos e os outros pequenos, que Juazeiro é uma bacia de riacho, né? Além desses 3, tem pequenos riachos que alimentam esses 3 principais. O primeiro passo em Juazeiro será fazer um grande trabalho de saneamento desses grandes riachos que se tornaram canais de esgoto a céu aberto. Nós procuraremos, junto ao governo federal, que é quem detém a maior parte da verba para investimento e saneamento básico, apesar de ser básico, não é uma coisa barata que nenhuma prefeitura possa fazer de próprio custo, porque é extremamente caro, né? Extremamente caro, e tem que ser bem feito, porque não adianta você fazer um saneamento bem mal feito, que é varrer a sujeira para baixo do tapete. Eu vou lá, prometo tapar os canais e deixo os esgotos caindo dentro do canal. Eu vou prejudicar o São Francisco, porque esses canais vão in natura
para o Rio São Francisco. Então, o primeiro passo nosso é sanear os canais para, a partir daquele momento, transformar aqueles canais em área de lazer, em área de comércio, né? Com de 500, de 1.000 em 1.000 metros se constrói um estabelecimento comercial, seja um salão, seja um restaurante, seja uma pizzaria, alguma coisa, para dar ao povo da redondeza ali a possibilidade de geração de emprego e renda. Bom, o primeiro passo é isso. Não vamos ter, para um primeiro ano, é instantâneo? Não. É um grande projeto, porque nós temos inúmeras construções irregulares na beira do canal, na área de segurança do canal, que nós teremos que fazer um trabalho humanitário de retirada dessas famílias e dar a essas famílias condições dignas de moradia. Bom, a partir daí, nós precisamos fazer um grande projeto para a sede para o interior do município de Juazeiro, também de saneamento básico, porque apesar de se anunciar que Juazeiro tem 90% da área urbana saneada, o IBGE fala em 64%, em pleno século XXI é muito pouco. Nós temos um povoado como Maniçoba, uma lagoa de dejetos. Todos os dejetos de um povoado da Vila Santo Inês vai para uma lagoa e passa na frente das casas. Na frente mesmo, literalmente na calçada das casas. Bom, depois de saneado, nós, paralelo a isso, no lugar que nós tivemos saneamento, também junto ao governo federal, buscaremos as pavimentações, porque a gente só vai sanear, só vai pavimentar onde tiver saneado, senão você gasta dinheiro em vão. Você pavimenta, depois você quebra para fazer o saneamento e pavimenta novamente. Nós temos a proposta da coleta de lixo seletiva, que esses resíduos sólidos, principalmente com criação de cooperativas que possam gerar emprego e renda para as comunidades mais pobres, inclusive com a usina de compostagem daquele lixo orgânico do mercado, que o mercado do produtor produz diariamente toneladas e toneladas e que são jogadas ao léu. A gente está propondo a usina de compostagem para essa usina produzir o adubo orgânico e que esse adubo orgânico seja disponibilizado à agricultura familiar. Isso tudo no campo de recolhimento do lixo. Na parte da água, nós vamos democratizar o máximo possível, no extremo que nós pudermos, a água tratada para as pessoas, tanto na cidade como na sede. Nós pensamos em pequenas adutoras também, junto ao governo federal, junto ao governo estadual, para que leve água e, a partir daí, construamos, instalemos usina de tratamento de água para poder água barata para o povo do interior do município e também para as proximidades, para os bairros periféricos da sede. Obrigado, candidato. A gente vai falar um pouquinho também agora sobre negócios, sobre empreendedorismo. Recentemente, o Banco Mundial, agora em 2020, lançou um relatório falando sobre a facilidade de fazer negócios. E neste ranking de países, de 190 países, o Brasil ficou na posição 124, no quesito facilidade de fazer negócios. Dentro da perspectiva de Juazeiro, como é que o senhor pretende, caso seja prefeito, melhorar esse ranking para o pequeno, para o médio e para o grande empreendedor? Bom, a principal característica da nossa região é a agricultura irrigada, né? O agronegócio. Nós temos que ter como base o agronegócio, para a partir daí a gente atrair empresas e fomentar a instalação de novas empresas, inclusive de empresas familiares, as pequenas empresas nos próprios distritos de irrigação, Maniçoba, Mandacaru, Itamotinga, região de Salitre, que a gente tem agricultura irrigada, que a gente facilite, proponha que as pessoas de lá, de forma cooperativada e no associativismo, que elas instalem essas fábricas para poder fixar o cidadão que lá mora lá mesmo, para que ele não venha para o inchaço da sede do município. O primeiro passo nosso será construir uma usina de projetos. Nós temos no nosso plano a criação de uma usina de projetos. O que é essa usina de projetos? Essa usina de projetos será responsável por oferecer mão de obra técnica às custas da prefeitura para que essas empresas se instalem
em Juazeiro, sejam elas grandes de vinda de fora, sejam elas as pequenas e as médias produzidas por moradores de Juazeiro e do seu entorno. Essa usina de projetos, ela assumirá a responsabilidade de atrair a empresa e ela mesma apresentar à empresa, realizar à empresa, o seu estudo e a sua perspectiva de instalação, fazendo um projeto, inclusive, para captação de recursos junto aos bancos de fomentadores, como o Banco do Nordeste, ou o BNDES, mas também bancos internacionais que possam investir na cidade de Juazeiro. Essa usina de projetos também ela será responsável, inclusive, por identificar que tipo de mão de obra essas empresas atraídas elas precisarão, porque aí nós agregaremos junto a essa usina de projetos a escola de capacitação. Então, a empresa vem no ramo X para Juazeiro e aí eu pergunto, que tipo de mão de obra vocês precisam? Eu preciso de X, tais, e nós vamos formar essas pessoas para quando as empresas se apresentarem, estiverem em Juazeiro, já encontrarem uma mão de obra formada para que eles empreguem o povo de Juazeiro, que eles não precisem trazer essa mão de obra de outras cidades e os daqui fiquem à margem do processo. Essa usina de projetos, ela não será só para captar, trazer recursos ou fazer projetos para as empresas que aqui cheguem. Ela também farão projetos para o poder público também. Como o poder público pode atrair investimentos, como o poder público pode capacitar os seus funcionários para que eles possam facilitar. Nós faremos um escritório de facilitador dessa instalação, da dificuldade, nós estaremos na prefeitura para criar facilidades, não facilidades ilegais, mas facilidades no sentido de dinamizar a implantação dessa empresa. Então, nós teremos um escritório para, junto com CDL, Associação Comercial, convidando todos esses órgãos, que a junta comercial, para que a gente possa agilizar e diminuir o máximo possível o tempo da burocracia para a abertura de uma empresa e para a instalação da empresa. Fora isso, nós começaremos já no ensino fundamental, né, no ensino básico, a colocar nas escolas a educação financeira, para que a criança faça no ensino básico, venha com introdução à educação financeira, que suba, que chegue na segunda parte da sua educação de empreendedorismo, que o aluno saia já pronto para que ele esteja apto a assumir o primeiro emprego, seja ele no poder público ou com fomento para as empresas privadas, com incentivo fiscal para que as empresas privadas dêem oportunidade ao jovem de ter o seu primeiro emprego. Você só vai adquirir experiência, não adianta 3 anos de experiência se ninguém deu a primeira vez, é um inexperiente. Então, nós procuraremos dar inicialmente esse primeiro emprego, fomentando, inclusive, incentivos fiscais. Obrigado, candidato. Eu quero lembrar você que assiste essa entrevista que ela está sendo promovida pelo Maximize. O Maximize também é uma plataforma de desenvolvimento de líderes em todas as áreas da sociedade. E se você não conhece, nós queremos que nesse vídeo muito curto, de alguns segundos, você possa entender como você pode se associar, receber um conteúdo exclusivo e estar patrocinando projetos como esse. Voltamos daqui a alguns segundos. O Maximize chegou no Instagram, mas se você ainda não conhece a nossa plataforma, fique atento. Digite Plataforma Maximize no seu site de buscas ou acesse pastoredilson.com. Além de todo o conteúdo gratuito disponível no site, a Plataforma Maximize te dará acesso a materiais exclusivos criados para proporcionar crescimento em todas as áreas da sua vida. Através da área do associado, você aprenderá sobre desenvolvimento pessoal, liderança e ministério. Os conteúdos são constantemente atualizados e podem ser visualizados pelo seu celular, computador, notebook
ou tablet. São vídeos, áudios e artigos disponíveis a qualquer momento em português, inglês e espanhol. Perfeito. A partir de qualquer valor, você pode se tornar um associado Maximize e desfrutar do conteúdo, além de contribuir para o crescimento da nossa causa. Chegou a hora de transformar a sua liderança através da plataforma Maximize. Estamos de volta com o Coronel Anselmo Bispo, candidato a prefeito de Juazeiro, e agora nós vamos falar um pouco sobre Covid-19. Alguns especialistas afirmam que a vacina para a Covid-19, na sua fase final, na sua famosa terceira fase, pode demorar até março para ficar pronta. E alguns mais pessimistas estimam que a distribuição dela por todo o Brasil pode demorar até o final de 2021 para acontecer. Em relação a janeiro de 2021, se o senhor for eleito prefeito, muito provavelmente ainda sem vacina disponível em Juazeiro, muda alguma coisa no combate atual à Covid na cidade? Dentro desse tema também, qual seria a sua estratégia municipal para uma recuperação econômica no pós-pandemia? Bom, vamos por etapa. Muda. Juazeiro, na verdade, ele tem que iniciar a estruturação para enfrentar a Covid. Porque apesar do discurso de ter fechado escolas e comércio, enfim, ter sido a primeira cidade da Bahia a fazer isso, paralelo, o que foi que nós ouvimos durante a pandemia? Foi que nós deveríamos ficar em casa até que o sistema de saúde criasse estrutura para um possível surto, para um possível internamento, né? Principalmente com cuidado com as pessoas que tinham alguma comorbidade, né? Então, nós esperamos muito tempo e as estruturas não foram criadas. Poucas cidades criaram as estruturas. Juazeiro, por exemplo, não criou uma estrutura de UTI. Passamos muito tempo levando as pessoas para Remanso, para Salvador, para outras cidades que não Juazeiro. Aqui, trazer para Petrolina, para outras cidades não Juazeiro. E, por fim, se criou um hospital de campanha que muito pouco uso teve. O primeiro passo a gente precisa dotar a cidade de condições de prevenção, né? Nós tivemos um alto índice de contaminação dos profissionais de saúde, porque não tiveram os equipamentos de proteção individual em quantidade suficiente para que eles pudessem ter a tranquilidade de atender as pessoas. Nós temos em Juazeiro ainda hoje a estrutura de hospitalar extremamente precária. Nós não temos leitos de UTI em Juazeiro em condições de enfrentar uma pandemia. Nós precisamos criar toda essa rede, nós vamos criar toda essa rede em janeiro. Temos que testar mais a população. Juazeiro não testou a população. Nós precisamos testar a população, até para saber em que nível de contaminação, em que nível de imunidade de rebanho, segundo os especialistas que dizem que uma determinada contaminação dá uma certa imunidade de rebanho, para a gente poder planejar o atendimento. Juazeiro ele tem que fazer um planejamento. Eu venho de uma carreira que tudo se planeja, então nós devemos fazer um planejamento com perspectiva de crescimento e queda. Não só vai ter crescimento, não só vai ter queda. Então, em vez de fazer um hospital ou uma estrutura para 300 pessoas, eu tenho que ter ela pronta para aumentar até 300, mas eu tenho que colocar 50, depois rapidamente 50, porque se eu fizer aí 300 e não instalar os 300, eu vou ter um prejuízo enorme. Então, eu entendo que o ano de 2021 ainda é um ano de extrema restrição. Eu também sou daqueles que não acredito, porque a história mundial nos mostra que uma vacina não se resolve em 6 meses, 7 meses, 8 meses. Não se resolve, precisa que se faça uma testagem mais
mais responsável, inclusive, até porque as pessoas podem serem vacinadas e não adquirir a imunidade. Hoje em dia, a gente já vê que as pessoas já de certa forma, acabam perdendo o medo de um mal que existe. Né? A gente não pode negar que ele existe. Então, a gente já vê ruas cheias, já vê estruturas, até porque se abriu, as pessoas vão para a rua, é natural. Mas a gente precisa criar uma estrutura em Juazeiro de prevenção. Nós precisamos chegar antes. Não adianta a gente encher só de UTI, de entubamento e não fazer a testagem para se fazer o tratamento, o isolamento com eficácia, com eficiência. Então, nosso papel vai ser continuar o monitoramento, criar estrutura hospitalar, estimular que a estrutura, que os hospitais particulares lá sejam parceiros da instituição pública, aumentar o número de testagens, testar Juazeiro e criar todas as condições sanitárias para que a gente possa, paralelamente, fazer com que a nossa economia volte a girar. E aí, de novo, repito, nós precisaremos muito do governo federal, do governo estadual e de uma administração nossa responsável para que a gente possa, inclusive, fazer uma distribuição de renda paralela ao Bolsa Família, paralela à ajuda do governo estadual. A gente também tenha uma forma de gerar renda para a população mais pobre, para que essa fomente o comércio e a nossa economia. Obrigado, candidato. A gente vai falar ainda sobre saúde e queremos ouvir um pouco sobre quais são as suas propostas na atenção à saúde de baixa, de média e de alta complexidade para Juazeiro. Juazeiro, nossa região, ela não tem alta complexidade, né? Ela tem média complexidade, até média complexidade, porque alta complexidade a gente só vai encontrar, infelizmente, nas capitais, né? Mas o que é que Juazeiro, qual é a nossa proposta para Juazeiro? Primeiramente, botar para funcionar o que tem. Nós temos mais de 60 postos de saúde, UBS, Unidade Básica de Saúde, e na sua maioria a população não encontra médico, não encontra profissionais lá. O que a gente precisa é garantir ao cidadão e à cidadã a saúde básica da família. O atendimento no posto do seu bairro, com remédio disponível, com uma equipe multidisciplinar, não só de médicos e enfermeiros, mas odontólogos. A odontologia no meu governo terá um papel fundamental, porque é comprovado cientificamente que há muitas doenças que a gente tem, que a gente imagina que seja oriundo de outra coisa, é oriundo da boca, dos focos dentários, da falta de tratamento de dente, da escovação errada ou de não escovação, compartilhamento de escovas. Eu tenho notícia de que casas em Juazeiro, uma escova para 5, 6 pessoas, uma escova familiar. Então, as escolas terão o papel sensitivo de acompanhar essas crianças e de trazerem para o poder público, para a saúde, essas informações, mas nós precisamos botar os postos de saúde para funcionar na sua plenitude inicialmente, porque quando a gente conseguir isso, será um ato de 1º de janeiro que nós tomaremos, botar profissionais nos postos de saúde, médico, dentista, nutricionista, educador físico, para orientar as pessoas até na parte de cuidar da saúde, de preservar a sua saúde. Primeiro garantir a saúde básica, depois garantir o acesso à urgência e emergência. Nós precisamos abrir, é inconcebível, Juazeiro nos últimos 10 anos perdemos 4 ou 5 hospitais, perdemos a capacidade de quase 100 leitos, 90 e poucos leitos. Nós perdemos a capacidade na nossa rede hospitalar. A gente precisa estimular o retorno, não só no público, mas também no privado, nos hospitais privados convenientes. E ao longo dos 4 anos, nosso plano de governo prevê a construção de um complexo hospitalar geral, com a maternidade, com a parte de atendimento à mulher, de saúde da mulher, com a parte de atendimento pediátrico, de saúde da criança, e com a parte de hospital geral, né, com 200 leitos, dotando ele de uma rede de UTIs, dotando ele de UTI neonatal, porque é incrível como Juazeiro e Petrolina só tenha publicamente, para atendimento ao público, uma UTI neonatal, não se pode. Nós
teremos que rever a Rede PEBA, não rever no sentido de sair da Rede PEBA, não é isso que eu estou falando, mas rever até onde eu posso beneficiar o povo de Juazeiro, porque as notícias e os estudos que a gente fez da Rede PEBA, ela não dá prioridade ao povo de Juazeiro. Juazeiro não tem uma rede hospitalar extensa, sobrecarrega com pessoas de outro município e que são prioritários no atendimento e deixam os nossos munícipes precisando ir para outras cidades para serem atendidos. Nós precisamos rever essa construção da Rede PEBA para que a gente crie uma opção que o povo de Juazeiro tenha para ele. Nós pensamos já temos conversas paralelas em reocupar a Santa Casa de Misericórdia, não como hospital, como um hospital que ela foi um dia, mas como uma policlínica que a gente possa, um hospital dia e noite, hospital que a gente possa fazer pequenas cirurgias de varizes, de cataratas, enfim, aquelas cirurgias que não necessitem de atendimento, com exames naquele prédio, com exames de imagem, com exames laboratoriais, com tratamentos odontológicos, fazer uma policlínica ali no centro da cidade, bem dotada, e estimular também que as faculdades, as universidades, faculdade de medicina, tanto a pública como a privada, participem mais ativamente da saúde de Juazeiro, dotando Juazeiro de cursos de extensão, de cursos de residência e ainda dando os seus professores, os seus mentores para ajudar o povo de Juazeiro na nossa saúde. Obrigado, candidato. A gente vai falar também um pouquinho sobre gestão e a pergunta que nós temos é, do ponto de vista da administração pública, o senhor mudaria algum órgão ou alguma secretaria municipal, uma possível gestão como prefeito, acrescentaria algum e por quê? A nossa proposta é de uma reforma administrativa. Nós temos uma máquina muito pesada em Juazeiro. Você tem uma ideia? 90% do orçamento de Juazeiro ele é usado de custeio, para o custeio da máquina. Então, Juazeiro sobra 10%, não para investimento, mas basicamente para contrapartida. Então, nós não temos praticamente zero de investimento. A prefeitura tem um poder de investimento praticamente zero. A folha de Juazeiro, a última que eu vi em abril, girava em torno de 30 milhões, 32 milhões de reais. É uma folha muito grande. São 21 secretarias, foram 3 ou 4 autarquias, com inchaço muito grande na estrutura. Nós teremos que fazer uma reforma administrativa para poder tornar a máquina mais leve. Nós reduziremos entre 20% e 30% o número de secretarias sem efetivamente reduzir os serviços. Nós criaremos uma estrutura mais leve para poder eu ter condição de colocar a ponta para funcionar, o serviço final da administração pública para funcionar. Eu sempre cito como exemplo que a Secretaria de Saúde, nossa, não tem uma forma de pirâmide, ela tem uma forma de caixote. Então, o teto é a mesma coisa da base. Nós precisamos aumentar um pouco a base, o atendimento lá no posto de saúde e diminuir o número de chefes diminuir o número de chefes. Eu venho de uma instituição de que meu último cargo, eu sozinho, eu tinha 3 mil policiais sob meu comando, tinha a segurança de 32 municípios para planejar, tinha 13 unidades operacionais, então 1,5 milhão de pessoas em números redondos para poder gerir a segurança dessas pessoas. E a gente fazia isso, né, muito bem com essa estrutura, uma estrutura mais leve, uma estrutura de que a ponta seja privilegiada. Mas nós teremos algumas prioridades na nossa estrutura. O turismo e a cultura como geração de emprego e renda, não só a cultura não só como fomento de uma cidade cultural, de um povo culto, da criança aprender lá música lá na escola, da criança aprender teatro na escola, da criança ser inserida na música, na arte na escola, mas no fomento. Juazeiro é uma cidade de poetas, de músicos, de artistas, sejam eles da música ou até artistas plásticos. Nós temos
nós temos o Rui Carvalho em Salvador, um artista plástico de Juazeiro, nós temos, enfim, vários e vários outros artistas em Juazeiro, e precisamos voltar essa veia de Juazeiro da cultura. Então, nós teremos na cultura e no esporte, na cultura, no esporte e no turismo, para fomentar também o emprego e renda, qualificar primeiro a rede hoteleira e a rede de restaurantes e trazer os grandes eventos para Juazeiro de retorno. Não só eventos tipo o Festival Internacional Edésio Santos, mas a Feira Literária Internacional, aproveitar o BU de universidade que nós temos na região, fazer uma feira literária. O turismo religioso, nós precisamos transformar as marchas evangélicas, as ações das igrejas católicas ou outras igrejas todas, como também um fomento a que as pessoas venham e visitem Juazeiro nos grandes eventos. Essas serão a prioridade. A gente não vai falar de saúde, de educação e de infraestrutura, que são extremamente básicos, mas nós teremos nessa Secretaria de Turismo, Lazer, Esporte e Cultura, um forte da nossa administração. Nós teremos também, na gestão, uma outra prioridade, que é a regularização fundiária. Juazeiro é uma cidade hoje que o município não tem um domínio das suas terras. E aí nós já tivemos contato inicial com o pessoal da Igreja Católica, que é quem detém, né, a Diocese de Juazeiro detém o maior propriedade do maior número de terrenos, para que a gente, em comum acordo, faça a regularização, além dos núcleos habitacionais de irrigação, que são da Codevasf, e que nós também já mantivemos contato com a Codevasf através da liderança lá do deputado Elmar Nascimento, para que o município assuma essa parte e faça a regularização fundiária. Essas prioridades nós teremos. Obrigado, candidato. A gente tem também uma pergunta que é específica, além dessas perguntas que são padrão para todos os candidatos. Essa pergunta que faremos é fruto das pessoas que vieram até nós, aqueles que nos seguem através das redes sociais. E a pergunta para o senhor especificamente foi a seguinte: talvez um dos seus projetos no plano de governo que mais se diferencie dos demais é a proposta da criação de uma autarquia de ensino superior em Juazeiro, que tem já até um nome, Faculdade Paulo VI. Como seria possível viabilizar um projeto como esse nessa atual conjuntura econômica e como especificamente ele poderia se estender a todos os distritos de Juazeiro, que foi uma outra promessa do programa? Sim, bom, nós criaremos para criar a Faculdade Paulo VI, aí eu vou explicar por que Faculdade Paulo VI. A faculdade, o nome Paulo VI, porque a faculdade será instalada na área do Colégio Paulo VI. O Colégio Paulo VI é um colégio construído na década de 70 pelo ex-prefeito e saudoso prefeito Durval Barbosa da Cunha, que é uma estrutura física enorme em Juazeiro, que está deteriorada e precisa ser requalificada, precisa ser melhorada. Mas só funciona de manhã e à tarde. Então, à noite nós temos uma estrutura física às escuras. Então, por isso, Paulo VI, que nós pretendemos instalar, nós vamos instalar essa faculdade à noite, nas instalações do Colégio Paulo VI, e ela fará a Faculdade Paulo VI, que será gerida por uma autarquia educacional municipal, estilo FACAP, na cidade vizinha aqui em Petrolina. A própria autarquia, em cima da arrecadação, porque a nossa prioridade serão os estudantes das escolas públicas ou aqueles estudantes de colégios particulares que tenham entrado no colégio via bolsa de estudo, que eles não tenham condição de pagar, estejam lá porque as escolas fazem essa promoção de os melhores alunos, os que forem primeiro, segundo, terceiro lugar nos testes, terem bolsas. E será fomentada em cima dos projetos de atração de empresas que nós teremos para Juazeiro. Então, nós teremos ciências contábeis, ciências agronômicas, engenharias que possam agregar a nossa maior vocação, que é a agricultura irrigada, o agronegócio ou também a caprino-ovinocultura, nós agregaremos esses cursos. Então, nós teremos, sim,
condições em cima do orçamento e da arrecadação dessa autarquia, porque será uma autarquia feita para o aluno de baixa renda, com mensalidades em condições de que essas pessoas de baixa renda paguem, e que essa faculdade se sustenta, porque mão de obra em Juazeiro e Petrolina nós temos o suficiente para poder instalar essa faculdade com mestres, com doutores, enfim. Como é que nós vamos interiorizar? Sairá muito mais em conta para a prefeitura, em vez de fomentar a vinda do aluno 70, 80 quilômetros, levar para núcleos, para bases na região. Logicamente que isso não é uma coisa instantânea, as pessoas vão criar a faculdade e de imediato os 9 distritos de Juazeiro terão uma base dela. Nós faremos a criação dessas bases a partir da solidificação da autarquia, da solidificação da faculdade. Nós iremos expandir de uma forma planejada e gradativa para os primeiros distritos com maior número de pessoas, no primeiro momento, o que tenha maior número de pessoas, um segundo critério que seja mais distante da sede, para facilitar a vida do aluno. E aí nós falamos anteriormente numa coisa chamada plataforma tecnológicas de AD e de tutores. Nós falamos em plataformas tecnológicas. Nós temos faculdades no mundo hoje, o Brasil é bem forte nisso, que fazem o ensino à distância, o EAD. Então, nós criaremos a partir da solidificação da autarquia, da solidificação da faculdade. Não será uma coisa... Nós não estamos prometendo, nós não estamos trazendo ilusão. Nós estamos trazendo uma proposta factível de se criar uma faculdade, inicialmente na sede, e a partir da solidificação desse projeto, você ir expandindo nos distritos mais importantes de Juazeiro, nos distritos, são 9 distritos, nos distritos de maior habitação, índice habitacional, para o de menor. E esperamos que ao longo dos 4 anos a gente possa ter atingido todos os distritos. E não ocorrendo, como eu disse anteriormente, nós não vamos planejar Juazeiro para um governo. Nós queremos deixar um plano de governo para Juazeiro, um plano diretor e um planejamento para Juazeiro 2050. Nós queremos fazer um planejamento de Juazeiro para 30 anos. E, a partir daí, as próximas administrações irem atualizando de acordo com a necessidade da velocidade que o mundo atual nos obriga a atualizar. Obrigado, candidato. A gente agradece a sua entrevista conosco e queríamos, como sempre fazemos, dar a oportunidade de, em até 5 minutos, o senhor fazer as considerações finais, tocar em algum tema que julgue importante, complementar alguma das falas, enfim, ficar livre para falar para o nosso público. Bom, eu me dirijo ao povo de Juazeiro dizendo que a discussão que a gente traz à tona nesse momento não é uma discussão partidária, não é uma discussão ideológica, é uma discussão de gestão. Nós queremos transformar Juazeiro, a maneira de gerir Juazeiro. Nós não vamos vender ilusões, nós estamos trazendo esperança e falaremos sempre de frente e falando a verdade com o povo de Juazeiro. Nós não prometeremos o que não iremos cumprir. Tanto que nós não aderimos a nenhuma coisa do passado, a ninguém do passado, apesar de ter conversado com todos e respeitar as pessoas. Mas nós não comungamos com a velha política. Nós queremos trazer para Juazeiro um novo momento da política juazeirense, uma nova forma de fazer política e, principalmente, de administrar para o povo. Eu não sou, e meu grupo não veio com aventura política, como alpinistas políticos. Então, não irei governar Juazeiro de forma ideológica. O meu partido vai ser Juazeiro. É Juazeiro. A minha cidade Juazeiro, o meu estado Juazeiro e o meu país Juazeiro. O que nós queremos trazer para Juazeiro é a ordem, o combate à corrupção, o combate ao mau uso do dinheiro público, a organização, o respeito às pessoas, a atenção que a gente tem que dar às pessoas. Por isso que nós chamamos Juazeiro a uma reflexão. Nós temos em Juazeiro hoje 3 opções. Um passado, uma velha política de passado, que todos já conhecem,
né, de atraso de salário, de quebra de empresas, de pessoas que já tiveram juntos em vários momentos, em vários cenários diferentes, e que Juazeiro, há 3 eleições, diz não, mesmo a gente não concordando com o atual grupo, mas o povo de Juazeiro diz não a 3 eleições. O momento atual, o presente de Juazeiro, que eu não estou satisfeito, por isso estou me apresentando como candidato e tenho um grupo comigo, que é um momento também que não é bom para Juazeiro, é um momento catastrófico, com pessoas morrendo na fila do hospital, com crianças morrendo por falta de assistência, com posto de saúde fechado, com esgoto a céu aberto, com lixo, com muriçoca. Juazeiro sendo conhecida como a capital da muriçoca. E o futuro, apontar para o futuro, olhar para um Juazeiro daqui para frente, construir um Juazeiro daqui para frente, sem necessidade da gente estar olhando para o outro lado do rio e sentindo inveja e se sentindo menor do que o outro lado do rio. Então a gente chama Juazeiro essa reflexão. Se Juazeiro quer voltar a um passado que não foi bom, se Juazeiro quer continuar com o presente que não está sendo bom, ou se Juazeiro quer apostar no futuro de pessoas que já comprovaram que têm retidão e que têm competência administrativa. Chamo todos a essa reflexão e nos colocamos como essa opção, para que no dia 15 de novembro o povo de Juazeiro dê ao nosso grupo a oportunidade de apresentar e de mostrar uma nova forma de gerir Juazeiro. Então, eu e o meu vice Tagino Gondim, né, que é uma pessoa de sucesso, não só um cantor, mas um empreendedor de sucesso, porque a carreira dele mostra isso, estaremos capitaneando um projeto para Juazeiro. Não um projeto para Anselmo, nem um projeto para Tagino, mas para o povo de Juazeiro, para que o povo de Juazeiro tenha dias melhores, tenha uns dias mais felizes, tenha uma cidade mais alegre, mais colorida e com espaço para todos, com geração de emprego e renda, com oportunidade, com respeito, sem perseguição, sem mau uso do dinheiro público. Então, dia 15 de novembro é o momento dessa reflexão e nós estamos pedindo essa oportunidade. Então, é Juazeiro daqui para frente, Anselmo Bispo Tagino Gondim, número 25. Então, a gente conversou com o Coronel Anselmo Bispo. Muito obrigado por conceder essa entrevista para a gente e obrigado a você também que assistiu esse vídeo. Se você está até o final desse vídeo, é porque você é uma pessoa engajada politicamente. E nós queremos te incentivar a continuar esse engajamento através dos teus comentários, compartilhando esse vídeo para outras pessoas e se maximizando na política. Até o próximo vídeo.